Muito bem, galerinha. Vamos agora a mais uma aula de química. Hoje nós vamos falar sobre a semelhança entre os átomos. Na última aula, nós falamos um pouquinho a respeito da representação do elemento químico, falamos também sobre o número atômico, o número de massa e como nós encontramos o número de nêutrons. Deem uma olhadinha aqui, olha só. Aqui nós temos uma representação de um elemento X. X seria o símbolo do elemento químico. Nós temos aqui no canto superior esquerdo a massa atômica e no canto inferior esquerdo nós temos o número atômico ou o número de prótons. Nós vimos que o número atômico é a digital do elemento químico. É ele quem identifica o elemento químico, certo? Nós também vimos que toda a massa de um átomo está onde? Dentro do núcleo. E quem mora dentro do núcleo? Os prótons e os nêutrons. Portanto, toda vez que nós queremos saber a massa atômica, o que a gente faz? A gente soma o número de prótons com o número de nêutrons. E se nós quisermos descobrir o número de nêutrons? É só nós fazermos aqui, então, a subtração. Você vai fazer o número de massa menos o número de prótons. Por exemplo, aqui, olha só, nós temos esse elemento químico aqui, átomo de carbono. Então, nós temos a massa igual a 12 e o número atômico igual a 6, certo? Se eu quisesse saber o número de elétrons, por exemplo, lembra que nós comentamos que o átomo é neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Ah, professora, mas espera aí, nós também falamos sobre os cátions e os ânions, certo? Só que quando você tiver cátions ou ânions, você vai perceber aqui nesse cantinho superior direito, você vai perceber a presença de carga, lembra? Certo? Se for um cátion, estará com carga positiva. E se for um ânion, estará com carga negativa. Aí significa que o átomo ou perdeu ou recebeu elétrons. No caso aqui, nós não temos nenhuma carga. Então, isso significa que este átomo é neutro. Ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, aqui nós temos 6 prótons, 6 elétrons. E se nós quiséssemos saber o número de nêutrons? É só nós fazermos o número de massa menos o número de prótons. Então, 12 menos 6 é igual a 6. Tudo bem, galerinha? Foi isso que nós vimos na última aula. Então, nós vamos começar aqui com a primeira semelhança entre os átomos. Átomos que são isótopos. O que são átomos isótopos? Olhem só, nós temos aqui 3 átomos do mesmo elemento químico. Por que do mesmo elemento químico? Porque o número atômico deles, perceba, é o mesmo. Olha só. Na natureza, nós temos 3 tipos de átomos de carbono. Nós temos o 12, o 13 e aqui saiu um erro. Aqui seria 14, ok? Então, nós temos 3 tipos. O 12, o 13 e o 14. Então, eles são átomos do mesmo elemento químico. Eles são da mesma espécie. Okay? Porém, o que eles têm de diferente? Eles têm o número de nêutrons e o número de massa diferentes, ok? Então, isótopos, perceba aqui, ó, você tem um pezinho já indicando que o que eles têm de igual, ó, iso significa igual. O que eles têm de igual? O número de prótons, ok? Isóbaros. Isóbaros, iso significa igual. O que eles têm igual? Olha esse Azinho aqui, ó. Esse A tá dando uma dica pra gente. Os isóbaros são átomos diferentes, ou seja, eles não apresentam o mesmo número atômico. Olha só, nós temos aqui o carbono com número atômico 6 e temos o nitrogênio com número atômico 7. Logo, não pertencem ao mesmo elemento químico. São de tipos diferentes, porém apresentam a mesma massa atômica, ok? Então, eles são isóbaros, ok? Fica ligadinho na dica aqui, ó. Iso significa igual e esse A aqui está indicando para você que está falando a respeito de quem? Da massa atômica, porque o símbolo da massa atômica é a letra A.
isótonos. Iso significa igual. O que é igual? Olha aqui, esse N está dando uma dica para gente. Esse N é de nêutrons, ok? Então, isótonos são átomos de elementos químicos diferentes. Olha só, perceba que eles não têm o mesmo número atômico, ok? Porém, quando você determina o número de nêutrons, ou seja, ó, 11 menos 5 igual a 6 para o boro. 10 menos 4 é igual a 6 para o berílio. Eles têm o mesmo número de nêutrons, portanto, eles são isótonos. Espécies isoeletrônicas. Por que aqui nós temos espécies, né? Porque aqui nós não estamos falando apenas de átomos, ó. Esse daqui seria um átomo, porque ele é neutro. Nós também estamos falando de ânions e de cátions, ok? Então, o que são espécies isoeletrônicas? São aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, aqui nós temos o sódio como cátion, ou seja, se está mais um, significa que ele tem um próton a mais do que elétron, certo? Então, ele tem 11 prótons e ele perdeu um elétron, então ele tem 10 elétrons, ok? Esse oxigênio aqui, o oxigênio, ele tinha 8 elétrons. Porém, quando está negativo, significa que recebeu. Recebeu quanto? Recebeu 2. Então, ele tinha 8. Recebeu 2, ficou com 10. E o neônio aqui, olha, o neônio não tem nenhuma carga. Isso significa que ele é um átomo neutro, certo? Portanto, se ele tem 10 prótons, ele também vai ter 10 elétrons. Então, nós podemos dizer que o cátion sódio e o ânion oxigênio e o neônio, eles são espécies isoeletrônicas. Por quê? Porque apresentam o mesmo número de elétrons. Olha só, nós temos um exercíciozinho aqui. Observe a tabela abaixo e indique quais átomos são isótopos e isóbaros entre si. Muito bem, isótopos. O que são isótopos mesmo? Aqueles que apresentam o mesmo número de prótons. Então, olha só. Temos algum isótopo do elemento, no caso do átomo A? Não, não temos, olha só. E do D? Olha só, o D é isótopo de quem? Do J, ok? Temos mais algum isótopo aqui? Não temos, ok? E ele também quer saber quais são isóbaros. Isóbaros, iso, igual, o que é igual? Massa. Então, olha só, quando nós observamos a tabela aqui na coluninha da massa atômica, nós percebemos que G e J são isóbaros, ó, eles apresentam o mesmo número de massa, ok? Esse exercício aqui é da apostila de vocês, exercício 8 da página 61. Está escrito o seguinte: determine o número de prótons, de nêutrons e elétrons dos isótopos X e Y, sabendo que X tem como número atômico 4x mais 3 e de massa 8x mais 6. Y tem número atômico 2x mais 15 e de massa 9x menos 2. Olha só, o grande segredinho desse tipo de exercício está bem aqui, olha. Ele disse que X e Y são isótopos. Isótopos têm o que igual? Não é o número de prótons? Isso significa o seguinte, que 4x mais 3 é igual a 2x mais 15, porque eles são isótopos. Observe só. Olha aqui, ó. Se eles são isótopos, então o número de prótons de X é igual ao número de prótons de Y, certo? E aí nós vamos resolver conforme a matemática. Então, o que a gente faz aqui? Esse 2x passa para o outro lado negativo, ok? Passa subtraindo. E esse 3 passa para o outro lado também subtraindo. Então, nós temos 4x menos 2 igual a 2x. 15 menos 3 igual a 12.
Aqui, olha, nós precisamos isolar x, então esse 2 que está multiplicando x passa para o outro lado fazendo a função inversa. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. O exercício perguntou para nós o quê? Qual era o número de prótons? Então, se nós queremos saber o número de prótons, o que a gente precisa fazer aqui? Posso pegar essa primeira parte aqui, ó, 4 vezes x mais 3. É só substituir o x por 6, certo? Ou eu poderia também pegar essa parte aqui, ok? Quando você substitui, você chega então à conclusão de que o número atômico de ambos, tanto de x quanto de y, porque eles são isótopos, é igual a 27, ok? Número de massa. Se você voltar lá no exercício, olha, ele disse que o número de massa de x é igual a 8x mais 6. Você já descobriu o valor de x, né? Então, é só fazer a substituição. 8 vezes 6 mais 6 é igual a 54 de número de massa para x. Agora, y, 9x menos 2, a mesma coisa. Você já descobriu o valor de x, é só substituir. Então, 9 vezes 6 menos 2 é igual a 52. Número de nêutrons. Para nós descobrirmos o número de nêutrons, a gente joga aqui nessa formulinha, né? Massa é igual a número de prótons mais número de nêutrons. Resumindo, o número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons, ok? Então, para x, nós temos que o número de nêutrons é igual a 27. E para y, o número de nêutrons vai ser igual a 25.